Tá todo mundo acordado então, né? Rapaz, eu comi um hambúrguer agora que eu tô aqui assim, quase não levantei a mão quando ela falou que tá todo mundo acordado. Eu pensei, vou levantar, será que eu levanto? Mas vamos lá. Bem, muito prazer. Meu nome é Alan e a gente vai falar um pouco sobre Data Science. Todo mundo aqui sabe o que é Data Science, já ouviu falar? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Esse gordinho aí que vos fala sou eu, cientista de dados na R2 Produções. É uma grande produtora de eventos no Centro-Oeste. Tem os maiores eventos de Brasília e das redondezas. Sou desenvolvedor na Caixa Econômica. Na verdade, trabalho com um projeto de dados hoje, né, na Caixa. E sou diretor de inteligência artificial na STEPS, que é uma associação de empreendedorismo digital, que é a Associação de Startups e Tecnologia e Empreendedores Digitais. Vamos lá. Sou especialista em visualização de dados. Por que eu me chamo de especialista? Basicamente, eu trabalhei 3 anos só fazendo visualização de dados. Dashboard, relatório, tudo que você imaginar tem um porquê de existir e uma forma de mostrar. Sou formado na área de TI, tenho pós-graduação em Big Data e gerenciamento de projeto. E o meu tempo está passando, a gente aqui hoje vai ter uma agenda bem corrida. Temos praticamente 4 etapas aqui nessa apresentação. Uma introdução, a prática, sorteio de cursos, não sei se vocês querem estudar, mas eu trouxe para vocês alguns vouchers de cursos da Data Science Academy e questões de as perguntas que a gente vai levantar aí no período. Então, basicamente, ciência de dados é a extração de insights, ou seja, a gente vai descobrir coisas através da coleta de dados de várias fontes, de vários lugares, de várias estruturas, não estruturado, estruturado. Isso varia. Então, é importante que a gente pense sempre nisso, variabilidade. Incluindo várias técnicas e ferramentas. Ferramentas, grava essa palavra. Para que serve? Resolver problemas da área de negócio, compreender o problema. Eu sempre digo que é a teoria dos 50%. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o teu problema. Coletar um conjunto de dados, ter o teu dataset bonitinho. Isso eu falo bonitinho, as pessoas riem, né? Porque dataset nunca é bonito, mas tudo bem. Limpar e transformar dados, que eu chamo carinhosamente de data ninjitsu. Quem trabalha com dados sabe a dificuldade que é limpar dados. Do tipo, a pessoa coloca Antártica, aí um coloca Antartica, com acento, aí o outro coloca um cedilha, um infeliz, não sei de onde tirou. Né? Então, assim, é a lindeza dados. Mas é bom, é gostoso. Compreender relacionamentos, comportamentos, criar modelos de relacionamento. Não sei se vocês sabem, mas o Facebook sabe quando vocês vão terminar com o namorado, com a namorada de vocês, antes de vocês saberem. E eles sabem também quando vocês vão namorar alguém, antes de vocês saberem. Então, assim, existem alguns modelos preditivos bem interessantes aí na internet. Depois procura. Chama-se Love Algorithm Facebook. Aí você vai ver toda a descrição e informação. Fazer predição, tomar decisão, para tudo isso. E entregar valor, né, gente? Que se não entregar valor, não tem por que existir. E assim, qual é o perfil desse cara? Todo mundo fala assim, esse cara é ninja. É um cara que precisa se comunicar, tem que conhecer, lidar com dados estruturado, não estruturado. Pô, o cara tem que pegar um log de máquina e saber fazer isso virar alguma coisa, né? É uma pessoa curiosa. Eu, basicamente, sou curioso, tá? E assim, para vocês entenderem a minha carreira, basicamente, até 2 anos atrás eu não sabia nada, basicamente, sobre ciência de dados. Eu era um Agile Coach, o Scrum Master, mexia com gerência de projetos ágeis, mas sempre desenvolvi. E aí eu comecei a entrar nessa onda de, cara, eu preciso de dados para lidar com os meus projetos. E aí, nesse momento de iluminação, eu falei, cara, isso é muito legal. E aí, eu sou meio assim, sabe, meio profundo. Eu vou lá embaixo, onde eu puder. Então eu comecei a estudar Data Science, comecei a estudar muito, comecei a desenvolver esse meu lado analítico e tive ajuda, claro, de alguns mentores, de alguns cursos legais. E assim, cheguei aqui onde eu estou hoje. Graças a Deus foi penoso, mas o caminho valeu a pena. Então assim, a gente tem sempre que estar desenhando experimentos, não ter medo de errar, a gente tem que acabar com essa cultura de não pode errar. O cientista de dados erra, sim, é normal. Todo mundo erra, tem que errar para acertar. Né? Então, precisa de estatística? Precisa de um pouco de estatística, criar modelos. Gostar de matemática é uma coisa aí que você vai precisar. Então, basicamente, esse é o cara que a gente está falando aqui. Quais habilidades ele tem? Ele tem que saber programar,
né? Hoje em dia tem algumas ferramentas que te ajudam a chegar onde você quer, mas se você não souber programar nada, vai ficar bem difícil. Tem que saber demonstrar os seus insights em formas gráficas, né? De forma fácil, de forma simples. Saber buscar os seus dados, que é uma das coisas mais impressionantes, é que às vezes o seu dado ele tem uma parte da informação. E aí você cruza ele com outro dado e você consegue a outra parte. Por exemplo, poxa, será que as pessoas que reclamam do serviço de transporte de ônibus reclamam mais nos dias de chuva ou nos dias de sol? Aí você fala, pô, que besteira. Não, não é besteira. Isso é um caso gigantesco que o pessoal no Canadá, lá em Toronto, estudou e viu que a tendência das pessoas reclamarem dos ônibus é em dias de chuva. E aí, nos dias de chuva, eles criaram todo um esquema para melhorar o atendimento e evitar problemas. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Então, ter uma boa base de matemática, com certeza, a álgebra linear vai te ajudar bastante. Ter foco em solucionar problemas e conhecer um pouco de estatística. Então, depois de tudo isso que eu falei, se você montou uma imagem do cientista de dados na cabeça, ela vai ser mais ou menos assim, né? O cara é mais ou menos isso. Mas, na verdade, eu gosto de dizer que o cientista de dados, ele é um Batman. Nada DC versus Marvel, tá, gente? Não vamos polemizar. Então, assim, o Batman, ele representa bem. Por quê? Porque o cara que está mexendo com ciência de dados, ele precisa de quê? De um ferramental muito grande. Essa tabela periódica, cortou um pouquinho, mas tudo bem. Essa tabela periódica, ela mostra ferramentas que um cientista de dados usa. É só para vocês terem ideia do tanto de coisa que existe. Cada uma desses quadradinhos é uma ferramenta que pode ser usada, tá? Então, assim, o cientista de dados é um cara que sabe programar, conhece de comportamento humano e tem um ferramental muito grande. Mas aí, como ela acabou de dizer, de onde vêm esses dados? É óbvio, né? Ser humano. Nós geramos uma imensidão absurda de dados. Para vocês terem ideia, a média humana de gadgets que a gente usa, de celulares, smartwatch, notebook, tablet, é de 3,1 por ser humano nos países conectados. Então, pra você ver, isso aí está mandando dado o tempo inteiro para a nuvem. Isso aqui, basicamente, para você ter uma ideia do que a gente gera por minuto. Alan, essa imagem é muito batida. Eu adoro essa imagem. Porque ela me mostra o tanto de coisa que acontece enquanto um minuto acontece. Cara, para você ter ideia, 2.700.000 vídeos são assistidos em um minuto no YouTube. Cara, muita coisa. No LinkedIn. Cadê o LinkedIn? Vamos ver aqui. Está aqui. 120 novas contas são abertas no LinkedIn. Cara, não sei nem se existe tanta gente assim no mundo, né? Então, o Big Data basicamente é uma junção de 5 coisas. Existe esse gráfico de 3, de 5, de 8, tá, gente? Então, eu gosto mais do de 5, então a gente vai falar de velocidade, volume, variabilidade, veracidade e valor do dado. O dado tem valor. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou valorar um dado, né? A importância do dado é justamente essa. O dado, ele começa, vira informação, gera conhecimento e gera sabedoria. Ah, mas isso é a cadeia de valor? Ela é inversa. Então, se você for pensar, o valor do dado, quanto mais trabalhado, maior. Então, basicamente, é dizer o seguinte, quanto mais ciência, metodologia científica eu aplico ao meu dado, mais valor ele vai ter na minha cadeia de utilização. Então, depois de tudo isso que eu falei, desse cara, desse perfil, de tudo, você acha que a gente precisa hoje de ter cientistas de dados dentro das empresas? Alguém aqui pode me falar assim, não, não precisa? Dá bem, ninguém nunca fala que não. Eu adoro essa parte. Então, como eu falei para vocês, eu quero fazer uma demonstração na prática. Não adianta eu falar aqui para vocês que ciência de dados é isso, que ciência de dados é aquilo, se a gente não cair para algo técnico, algo prático. Tá? Então, nesse momento, a gente vai para a parte 2 da apresentação, que basicamente vai se passar dentro do Júpiter. Será que eu consigo... Deixa eu ver se eu tenho que parar aqui. Pronto. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui.
Está todo mundo lendo? Está todo mundo vendo? Perfeito? Podemos começar? Então vamos lá. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um contexto para vocês. Imagine a seguinte situação. Algum de vocês aqui trabalha com RH? Ninguém? Opa! Como é que é seu nome? O Caio trabalha numa empresa, trabalha com RH. Ele virou para o Alan e falou assim, Alan, eu preciso que você me ajude num trabalho que eu estou fazendo. A demissão na minha empresa está muito grande. Toda hora tem alguém saindo, tem gente boa saindo, tem gente ruim saindo. Está todo mundo saindo, meu turnover está muito alto. O que eu faço? Por que isso está acontecendo? Será que você pode me ajudar? E aí eu, muito espertamente, falei assim, cara, me passa os dados que você tem, de tudo quanto for análise de desempenho, nível de satisfação do teu usuário, tudo que você tiver aí da galera que trabalha com você, você me passa, que a gente vai ver o que dá para fazer. Então, basicamente aqui, eu vou importar algumas bibliotecas do meu cinto de utilidade do Batman, né? E, basicamente, a gente está trabalhando aqui com Matplotlib, com Pandas, com Seaborn. Para quem conhece, são bibliotecas bem padrões do Python. Tá? Carreguei elas. Aqui eu tenho um arquivo de dados já limpinho, tá, gente? Limpinho. Isso aqui significa tipo 2 dias a menos de trabalho, que o Caio é um cara gente boa e me passou. E aí eu vou verificar aqui no meu primeiro comando se existe alguma coisa em branco. E o Caio é um cara muito top, não tem nada em branco. O cara mandou um dataset perfeito para mim. Vamos lá. Quero conhecer um pouquinho mais desse dataset. Vou dar um head nele aqui, só para eu saber o que eu tenho de dados, tá, gente? Isso aqui ele vai me dar só... É como se fosse um select top 5 lá, né? Então eu tenho nível de satisfação, última avaliação da pessoa, número de projetos que ela trabalha, a média de horas mensais que ele trabalha, tempo na empresa, se sofreu algum acidente de trabalho ou não, se pediu demissão ou não, se teve uma promoção no último ano, qual departamento ele trabalha e a média salarial. Cara, dataset interessante, né? O Caio pegou, olhou lá, pediu para o pessoal da TI mandar, o pessoal mandou um negócio bacana. Vamos ver aqui, já que quando a gente trabalha com estatística, com variáveis, a gente normalmente transforma essas variáveis em números, para que eu possa ter algumas médias, para que alguns valores façam sentido. Então, basicamente, nesse comando que eu estou fazendo aqui, ó, é só um replace. Estou falando, ó, o que for vendas, transforma em 1. O que for contabilidade, transforma em 2. Basicamente isso. Tá vendo? Esse cara aqui, vendas, basicamente isso. Vamos lá. Fiz isso. Quando eu fizer agora aqui o meu head, ele vai me mostrar aqui departamento como 0, salário como 0, como 1. Então, eu transformei tudo em numérico para fazer uma análise melhor. Tá? Porque algumas bibliotecas do Python não trabalham muito bem com strings. Então, vamos lá. Feito isso, eu quero colocar a demissão, que é o fator que o Caio falou. Pô, nem o Caio, então olha para cá, cara. É o seu dataset. Então, assim, quando a gente fala em demissão, eu vou falar assim, ó, vou pegar aquele demissão que estava lá no final, tá vendo aqui, ó? Tá aqui no meio, não tá legal. Vou só jogar esse dataset, essa demissão para o início do dataset. Pronto, tá bem aqui. Agora eu quero entender o formato. O shape dele vai me dizer o seguinte, qual o tamanho, quantas colunas, quantas colunas e quantos registros eu tenho, né? Então, basicamente, eu tenho 15 mil registros em 10 colunas. Vamos entender quais são os tipos de dados que eu estou lidando. Basicamente, eu estou lidando com índices e com floats. Até aqui tudo bem, né? Todo mundo de boa? Beleza. Nada demais. Então, vou ver aqui qual é a taxa de abandono que eu tenho, ou seja, pegar o número de pessoas e pegar o número de pessoas que pediram demissão. Pá, eu tenho, dentro desse meu dataset, 76% das pessoas não pediram demissão, 23%, quase 24% ali, né, pediram demissão. Então, dá para fazer um estudo. Hoje, para cada 4 pessoas, uma sai da empresa do meu amigo. Então, vamos ver aqui como é que está. Eu estou dando um agrupamento, né? Eu estou vendo o abandono pelas outras variáveis. Então, de cara aqui, o que eu posso ver? Vamos lá. Esse cara aqui, todo mundo que não pediu demissão. Olha o nível de satisfação aqui. Quem não pediu demissão está mais satisfeito.
Isso é uma coisa que eu já posso deduzir através de dados. Aí você fala, mas isso é muito simples. Não, na hora que você tem os dados, eu posso afirmar isso. Então, eu não posso falar assim, quem está aqui é pessoas que estão satisfeitas. Eu não posso fazer essa afirmação antes de ter isso numericamente comprovado. Isso é muito importante, tá, gente? A última avaliação deles não faz diferença. Olha que legal. A pessoa que pede demissão tem uma média de 0,71 e a pessoa que pediu demissão também. Então, será que faz sentido a última avaliação na demissão? Não sei. Ainda não posso afirmar nada. Mas aqui me demonstraria que não. Número de projetos, então está bem parecido. Número de horas mensais. Olha lá, o cara que trabalha mais está pedindo demissão. Ó. Interessante. Então, isso aqui é uma análise exploratória. Coisa bem simples que a gente está iniciando. Então, basicamente, o que eu consigo de insight aqui? As pessoas que pedem demissão trabalham uma média de 8 a 9 horas por mês, que foi aquela média aqui de 207. O número de projetos que uma pessoa trabalha, o tempo de empresa, aparentemente não vão influenciar na decisão de abandonar a empresa. Pode ser. Isso eu ainda não posso comprovar, mas aparentemente. E o salário médio de quem abandona a empresa é menor. Então vamos ver isso aqui? Demissão. Olha lá, ó, o salário médio do cara, 0,41, do outro que não pediu 0,65. Então começa a se montar teorias na minha cabeça e na cabeça de quem está vendo um dado como esse. A gente tem aqui agora uma descrição estatística, aí já um pouquinho de estatística, mas nada complicado, né, desses mesmos números, que a gente pode só ver quais são os máximos, quais são os mínimos, qual é a distribuição, qual é a média, a contagem vai ser sempre igual, né, porque a gente está trabalhando no dataset regular. Então, basicamente é o seguinte, agora, aí é o Alan, tá, gente? Eu tenho uma mania de, toda vez que eu pego um dataset, para eu analisar ele, eu preciso montar uma árvore de correlação. O que é isso? É esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que basicamente ele vai cruzar todas as variáveis do meu dataset com todas as variáveis e me retornar uma coisa estranha desse jeito assim, ó. Deixa eu diminuir aqui para dar para ver todo. Já deu para ver aqui. Tá? Basicamente, olha só, isso aqui nada mais é do que cruzar variável com todas as variáveis e ver qual delas influencia as outras. Então, basicamente, se você pegar ali na terceira linha, que é essa daqui, ó, última avaliação, a gente já vê que existe alguma correlação entre a última avaliação com número de projetos. Olha lá, cadê? Aqui. Olha lá, ó. Última avaliação com média de horas mensais e com número de projetos. Ou seja, isso aqui nada mais é do que um mapa que eu gosto de usar para entender como que o meu universo de variáveis se conversa. Então, isso aqui é a conversa entre elas. Tá? Então, vamos passar um pouquinho. Então, olha só, entre as correlações que a gente viu, eu posso dizer que o número de projetos, o número de horas trabalhadas e última avaliação, existe correlação, né, que é justamente esse miolinho aqui que a gente está vendo. E que existe uma correlação negativa entre o volume de negócio e a satisfação e salário. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui agora, eu começo a fazer uma análise mais gráfica de tudo isso, que é onde eu começo a entender visualmente o meu dataset. Então, olha só. Aqui, eu estou pegando o meu departamento e demissão. Porque na minha cabeça fica muito claro, será que tem algum departamento específico que está gerando demissão? Isso é muito comum numa empresa, você fala assim, aquele departamento lá o pessoal gira demais. Mas olha só, aqui o 0 é vendas, né? Quando a gente trocou lá em cima, eu me lembro bem. Então, se você for olhar, basicamente tem alguns que são marcantes. Aqui o número 3, o número 0. Né? Mas assim, a princípio, me parece que não existe uma coisa muito discrepante. Ainda não dá para ter certeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro cruzamento, que vai ser o departamento agora com a média salarial. Aí agora eu começo a ter alguns insights. Olha só esse departamento aqui. Pouquíssimas pessoas ganham bem. Aqui eu tenho uma pouca gente também ganhando bem.
mas eu tenho uma base muito grande. Olha só, pessoas que ganham mal, pessoas que ganham mais ou menos e pessoas que ganham bem. Então, eu começo a entender que essa empresa ela tem uma pirâmide gerencial diferente, né? Em alguns setores eu tenho muito gerente e talvez alguns diretores. Então, assim, alguém já viu alguma empresa aqui que tem, por exemplo, 5 pessoas trabalhando, 5 gerentes e um diretor? Pois é mais ou menos isso que está explicando aqui, ó. Eu tenho uma galera que trabalha, que é operacional, tem uma galera do tático, que é quase o mesmo número, se você for analisar, e tem uma galera aqui que toma decisão, que é lá no estratégico. Então, comece a entender que esses caras aqui, que saíram aqui, talvez estejam saindo por não ver uma forma de crescer. É possível. Então, vamos lá. Ó, eu até coloquei esse insight aqui. Perspectiva de crescimento na área de vendas é menor. Ou seja, a árvore realmente é menor para eles. Então, vamos dar uma olhada na média salarial e demissão, que para mim faz todo sentido. Será que o cara que ganha mal está saindo da empresa? O cara que ganha bem está saindo da empresa? Quem será que está saindo? Então, a gente vê aqui, ó, a média salarial, que é 0, 1 e 2, ou seja, o cara que ganha bem. 0 é quem não pediu demissão e 1 é quem pediu demissão. Então você vê que quem ganha bem não sai da empresa, né? Então aqui o fator salário já está mostrando que quem está aqui nesse lugar não sai da empresa. Aqui, quando a gente vê, a gente tem duas coisas a serem estudadas. Talvez não faça tanta diferença, talvez seja normal. A distribuição aqui está muito abaixo daquelas 25% que a gente viu lá na taxa de demissão, né? Então, vamos dar uma olhada. Última promoção e demissão. Agora, olha só que interessante. Quem teve promoção, ou seja, quem teve uma promoção no último ano, basicamente não pediu demissão. Quem não teve um número até expressivo de demissões. Ou seja, eu já começo a ter argumentos para chegar para o Caio e falar, Caio, uma das coisas que você vai conseguir manter pessoas dentro da sua empresa é saber valorizar os seus talentos, talvez promovendo as pessoas certas, que isso aqui me demonstra que quem tem, aqui ó, quem foi promovido não pediu demissão. Então, isso já é um insight afirmativo que eu posso dar para o pessoal do RH. Mas será que o tempo de empresa faz algum sentido em relação ao tempo, à demissão? Quando eu olho para o tempo de empresa, o que eu tenho aqui? Olha só. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 10 anos. Ou seja, o primeiro ano o cara não pensa em pedir demissão. A partir do segundo, já começa a ter um pequeno percentual de pessoas que saem. Mas a minha curva de risco é de 3 a 6 anos. Ou seja, se eu virasse para o Caio e falasse assim, Caio, vamos criar uma política agora de melhoria de RH. Leva todo mundo que tem de 3 anos a 6 anos para um clube campestre, todo mundo lá vai nadar, vai andar de cavalo, vão valorizar todo mundo, vamos dar cupcake para todo mundo e ficar todo mundo feliz, para ninguém sair da empresa. Primeira coisa que eu faria, porque aqui me demonstra que pessoas com 3 a 6 anos são as pessoas que mais saem da empresa. Então já é algo que eu posso fazer de forma prática. Agora eu vou analisar o tempo de demissão, o tempo tempo de empresa em detrimento de demissão, só que só a pontinha, só essas pontas aqui, tá, gente? Eu vou pegar só essas pontinhas aqui para ter uma visão melhor de o que está acontecendo. Vocês perceberam que depois de 6 anos a pessoa tende a não sair da empresa, né? Tá aqui, ó. Isso já é outro insight que eu posso colocar, um highlight que eu posso dar para o Caio. Então, vamos analisar. Se você for ver, qual é a minha área de risco exato? A minha área de risco mesmo é de 3 a 5 anos, olha só. Aqui me demonstra que de 3 até os 5 anos, existe uma margem muito grande de risco da pessoa sair. Então, se eu tivesse que investir numa política de RH agora para reter talentos, esse aqui talvez fosse o grupo focal, porque eles é onde tem a maior faixa de demissão. Entendem o valor disso para uma empresa e para um RH delas? Porque as pessoas não entendem o valor que você gasta para contratar e nem o valor que você gasta para demitir. Muitas empresas têm muito problema com relação a isso. Então,
Mas será que é só isso? Será que o número de projetos que a pessoa trabalha tem algum problema em relação a isso? Então vamos lá. Olha só. Pessoas que têm 2 projetos estão saindo. Pessoas que têm 3 não saem. Basicamente não saem, tem muito pouco. Pessoas que têm 4 já saem, 5, 6, 7 saem todas, né? Até eu sairia dessa empresa se eu tivesse 6, 7 projetos, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, aqui podem ser pessoas que estão achando que estão trabalhando pouco. Mas olha só, olha como é interessante. Se eu chegasse para vocês agora, depois que a gente viu esses dados aqui, e falasse assim, gente, qual é o melhor número de projetos para uma pessoa ter dentro dessa empresa? Alguém tem dúvida de que é 3? Pois é. Então, isso para uma tomada de decisão gerencial é perfeita. Porque se eu meto 7 projetos num cara, eu falo assim, esse cara aqui é o melhor que eu tenho, vou meter 7 projetos nele, você vai perder o cara. Está aqui, ó, é dado, está mostrando. Propaganda do Extra, né, cara? Olha lá, ó. Pois é a vida. Mas vamos lá. Vamos fazer então agora uma avaliação de demissão. Ainda bem que não foi outros, né? Não foi spam, essas coisas. Agora que eu pensei. Vamos dar uma olhada nessa árvore, nesse gráfico. O que é isso aqui? Demissão pela última avaliação. Eu tenho uma bimodal que me mostra que pessoas que têm avaliação entre 4 a 6 está saindo e pessoas que têm 8 a 1 está saindo. Ou seja, nem é o cara muito bom, não é o cara muito bom está saindo da empresa e o cara que não teve uma boa avaliação também está saindo. Demorou para escolher a palavra, né? Eu sei. A gente tem que ser político nessas horas. Então, assim, aqui significa que o cara que não está com uma boa avaliação saiu, e aqui também. Então não é a pessoa que não está trabalhando só que sai, é o cara que está trabalhando pra caramba também sai. Isso é importante, porque às vezes a gente tem uma visão muito errada, né? Isso aqui me diz o quê? Que o cara bom está sendo puxado pelo mercado e o cara ruim está sendo demitido. Mas aqui é a mesma coisa, só que, olha só que interessante, é o mesmo gráfico quase, só que de dados diferentes, a demissão em detrimento à média mensal de horas trabalhadas. Então, você vê que a bimodal se repetiu? Então, quem trabalha muitas horas também está saindo e quem trabalha poucas horas está saindo. Talvez eu esteja montando uma empresa de medíocres, né? Porque está todo mundo na média ali. Eu não tenho... É verdade. A gente tem que ser sincero às vezes. Então, vamos lá. Vamos passar para nível de satisfação. Aqui eu tenho um trimodal, ou seja, a satisfação do cara que é muito baixa e mediana e a satisfação do cara que é muito boa está saindo. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que está se repetindo os padrões. Vocês estão vendo? Isso que importa. Porque na hora da gente tomar decisão, a gente não pode tomar decisão no achismo. Isso aqui nada mais é para eu tomar uma decisão de criar uma política para a minha empresa de RH, ou melhor, para a empresa do Caio. Então, quando eu mostro aqui, por exemplo, demissão em relação à última avaliação, olha aí, ó. Que interessante. Agora, se eu pegar isso aqui e fizer uma análise de 3 eixos, que seria o número de projetos que a pessoa tem, número de horas que ele trabalha e se ele pediu demissão ou não. Eu tenho aqui como demonstrar que quem sai da empresa é quem está trabalhando pouco, quem está trabalhando 5, 6, 7 projetos está saindo, ó. Esse cara aqui ficou, tá? O rosinha é quem ficou, e o vermelho é quem pediu demissão. Então você vê que essas margens elas estão muito próximas, mas, por exemplo, em 7, 6, a coisa já se afasta. Então, isso aqui é zona de risco, e isso aqui é zona de risco. Eu diria para o meu RH e falar assim, ó, não tem ninguém, você está subutilizando as pessoas, 2 projetos é muito pouco, 6, 7 projetos é muito, tem que ter um meio campo aí. Então, vamos acelerar aqui porque eu tenho 9 minutos apenas. Estou fazendo aqui a mesma análise, só que através do número de projetos. Tá? E agora, a gente vai começar a ver uma coisa interessante. Olha só. Isso aqui vai me dar uma visão dos clusters que eu tenho de pessoas que estão saindo da minha empresa. Tudo aquilo que tiver em laranja são pessoas que saíram. E tudo aquilo que tiver em verde são pessoas que ficaram. Em detrimento à minha última avaliação. Então vocês veem que existem 3 blocos muito claros de pessoas. Vocês conseguem ver? Um aqui.
são pessoas que tiveram um nível de satisfação muito baixo, mas que tiveram uma nota bem alta na última avaliação. Pessoas que têm um nível de satisfação muito alto e tiveram uma avaliação muito boa. E pessoas que tiveram nota mediana de avaliação e de nível de satisfação. Então, ou seja, são 3 pessoas, são 3 personas, vamos dizer assim, ou 3 clusters de pessoas que estão saindo da minha empresa. Então, se o Caio perguntar para mim, fala, quem está saindo da minha empresa? Pessoas que são muito boas, pessoas que só que não estão satisfeitas, pessoas que são muito boas e que estão satisfeitas, e pessoas que são mais ou menos, que são bem mais ou menos. Então, esse é uma resposta que eu já poderia dar para o Caio e falar, olha, esse é o perfil das pessoas que estão saindo. Então, já daria para fazer mais uma política de RH. Agora, para quem entende um pouquinho de código, isso aqui é um pequeno KNINS, que é um ensaio de Machine Learning, que eu vou colocar aqui só para me dar mais claramente esses clusters. Olha aí. Agora eu consegui separar eles direitinho. E eles se replicaram. Então vamos lá. Agora, com essa informação, que eu já tenho 3 clusters, já sei quais são as variáveis, já sei basicamente tudo, o que eu vou fazer? Eu quero o coeficiente entre elas, para que eu possa saber como eu vou usar isso de forma prática. Então, eu já sei quais são as variáveis mais importantes, nível de satisfação, tempo de empresa e última avaliação. Vou jogar isso dentro de um algoritmo bem simples aqui de estatística, que ele vai me dar a correlação dessas variáveis. E com isso, olha só que interessante, eu correlaciono elas. E agora, eu tenho aqui numericamente a relação entre elas. O que eu posso fazer com isso? Criar uma função que simplesmente vai falar, olha, pega aí no seu Excel, bota todo mundo e cria essa função aqui, ó, que está aqui em cima. E ela vai te dizer a probabilidade da pessoa sair da tua empresa. Então, por exemplo, para um cara que tem essas médias aqui de satisfação, de última avaliação e de tempo de empresa, eu tenho o seguinte resultado, 0,18%. Se eu diminuir um pouquinho, será que vai mudar? 12. Se o cara não estiver tão satisfeito, deu play? 11. Se a avaliação dele não for muito boa, opa, já começou a aumentar. Vocês estão vendo? Isso aqui na mão do RH, eu vou predizer quem pode sair da empresa ou não. Ou seja, chegamos a um ponto onde o meu RH tem uma ferramenta prática que vai montar para ele uma planilha de possíveis pessoas que vão pedir demissão. E aí ele vai atuar da melhor forma possível. O Caio vai poder ficar tranquilo e falar assim, ó, tá aqui quem vai pedir demissão no próximo mês, no próximo semestre, através de uma função numérica matemática, através de dados. Gente, isso aqui não é achismo. A gente percorreu todo o dataset, percorremos toda uma análise simples. Isso aqui não se faz em 1 dia, 2 dias, tá? Eu passei aqui em 10 minutos, mas isso aqui é um trabalho de 15 dias, de 20 dias, dependendo da profundidade que você queira chegar. Porque importa muito o comportamento humano, gente. Aqui não é só número. Não adianta você ser o cara do Python, você ser o cara da programação. Se você não entender que pessoas satisfeitas ou pessoas insatisfeitas saem da empresa e você tentar entender isso aqui não vai funcionar. Então, isso aqui era onde eu queria chegar. Beleza? Vamos voltar para a apresentação agora, rapidinho? Praticamos, tivemos o contexto. Beleza. Galera, obrigado pela presença de vocês. Valeu.